Amém. Deus continua abençoando. Amém. Graças a Deus, uma vez nós estamos juntos, né? Pela graça de Deus. E nós vamos ler, então, no Salmo 127. Colocamos em pé para essa leitura do Salmo 127. E enquanto vocês procuram, então, a gente não pode deixar de agradecer a Deus por você ter vindo. Amém, irmão? Amém. Muito obrigado por vocês terem vindo. No Salmo 27, no verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vós seria levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão de dores, por assim dá ele aos seus amados o sono. Senhor Deus, em nome de Jesus, quantas coisas nós faz e lá na frente nós acaba percebendo que não fizemos nada. Então, Senhor, ajuda nós a aproveitar os nossos dias, nosso tempo que nós temos aqui na terra. Que seja esse tempo vigiado por Ti, que tudo que nós faz seja dirigido pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poderia sentar? Nós estamos aqui com esse quadro, que é falando sobre o Titanic. Também estamos aqui com o livro, trazendo aqui o que fala sobre o Titanic. E eu queria bem mostrar o Titanic assim, uma figura quer me ajudar eu? Se puder subir aqui e pegar aquele canto ali atrás do quadro ali. Vamos ver se nós pegar aqui, mostrar ele, firmar o tamanho que tinha esse navio, né? E a beleza que ele tinha. Vocês estão vendo, né? Muito bem, vamos agora, irmão figura, dobrar aqui. Vamos ver se nós podemos mostrar mais alguma coisa dele. Aqui ele mostra o comandante dele, que era o Odivaldo, já um homem de seus 60 anos, com muita experiência do mar. Ele está aí de braços cruzados, de barba. E aqui mostra ele de frente. Mas eu queria mostrar ele a condições que ele está hoje, no fundo do mar. Totalmente ruído aqui. A sua beleza foi tudo para baixo no mar. E ele está hoje em ruína, sem proveito de nada. Se tornou moradia das ferrugens. Ele foi um navio construído no ano de 1909. Tem a idade do irmão Brando, que nasceu também nessa data, né? Os dois é do mesmo ano. Há algo a ver com o Titanic e o irmão Brando. Eles são das mesmas datas. Esse navio, ele gastou 3 anos para fazer ele. Ele começou a ser feito no ano 1909 e terminou no ano de 1912. Foi 3 anos de construção e gastou cerca de 3.000 empregados nesses 3 anos. Qual é que era o objetivo de fazer esse navio? Que ele dá umas 3 quadras de futebol, 3 quarteirão. Era grande o navio, com 3 andares. Era 3 andares.
tinha piscina dentro dele, quadra de futebol. Ele era restaurantes, pista de dança. Ele foi apelidado de Palácio Flutuante. Mombrana, na mensagem subsinal, disse que ele foi feito para ser um sinal para o mundo e uma obra-prima da Marinha. Obra-prima da Marinha. E ele acabou a construção dele no ano de 1912 e a sua viagem foi marcada para dia 10 de abril do ano de 1912, dia 10 de abril, que era uma quarta-feira. Passageiro que entrou nele foi 2.200 passageiros. Foi essa base, 2.200 passageiros. E eles não dão um número exato, mas eles falam que é a base de 2.200, coisa assim, de passageiro, que entrou nesse navio. Nesse dia 10 de abril, nessa quarta-feira de 1912. Quando ele foi, assim, levado para o mar, que ele foi feito em terra seca, né? Foi levado para o mar, no ser arrastado, puxado, ele já matou gente. E quando ele entrou no mar, com aqueles lavancos dele entrar no mar, a água, ele puxou a água e um navio que estava longe, parado, ele puxou em cima dele, como se fosse um cachorro estranho entrando no quintal, que o outro vem em cima. O Titanic, o nome Titanic quer dizer gigante. Gigante. E ele mostrava, antes de entrar no mar, que ele era assassino. E quando ele entrou, ele não foi bem recebido por outro navio. Tanto é que ele não foi socorrido por nenhum. Você fala, mas isso não tem um sentido. Tem um sentido, irmão, porque uma vez alguém falou assim, mas o que tem a ver com Titanic? Não, tem sim. Porque a ver você é um Titanic. Você é orgulhoso. Você é dono de si. Você quer tomar conta de tudo sozinho. Você acha que você não precisa de ninguém, nem ele. Que você é o maior. Que você não precisa de conselho. E depois nós vamos ver que a gente olha no Titanic e começa a olhar na gente. E a gente parece que tem algo de Titanic na gente. Parece que tem algo de Titanic na gente e quer fazer as coisas das maneiras da gente. Sendo que um navio tão simples como a Arca de Noé, esse navio andou só 5 dias no mar, não andou mais do que isso que afundou. A Arca de Noé andou 1 ano e 17 dias, no meio de dilúvios. Chegou no outro lado com toda a sua carga e esse não conseguiu terminar a sua primeira viagem. Por causa do orgulho. Não é porque nós é pobre, não, que nós não é orgulhoso. Orgulho não quer dizer ter dinheiro. Às vezes a gente é pobre, não tem nem uma comida para fazer em casa e é orgulhoso. Não cede para Deus. Quer fazer as coisas às maneiras da gente. Vamos lá. Dia 10 de abril, é que marcou a sua inauguração, sua primeira viagem, ele é em Grey. Ele ia para os Estados Unidos, sua primeira viagem. E tinha 3 classes de pessoa, pobre, média e rica. E não se misturava, não. Que já era feito para não se misturar. Essas 3 classes. Pessoa que vinha vindo para os Estados Unidos para aventura, outro para passeio, outro para começar uma vida nos Estados Unidos, pobre.
rico, parece que o homem mais rico do mundo estava nessa viagem, indo para os Estados Unidos. E ele saiu, quando ele foi visitado por família, as pessoas foram visitar como turista, antes dele entrar no mar, e uma moça perguntou para um do empregado, ora, mas não tem muito salva-vida? Você, mas não precisa. Mas por quê? Se acontecer dele afundar, você, mas nem Deus afunda isso. Eu creio que foi essa a palavra do naufrágio dele. Essa palavra, nem Deus afunda isso. Porque, irmão, Jesus diz, pela tua palavra você será justificado e pela tua palavra você será condenado. Você toma cuidado com o que você fala, porque a sua salvação, a sua condenação está na sua boca. Está no que você fala. Você pode... A Bíblia disse que Jó pediu para Deus, risca o dia que eu nasci do calendário. E segundo a história, disse que Jó nasceu dia 30 de fevereiro, e não existe esse dia, porque ele pediu para Deus tirar. Às vezes você fala assim, esse salário meu é uma miséria, e vai ser sempre uma miséria. Essa vida minha é uma desgraça, sempre vai ser uma desgraça, porque você mesmo profetizou a vida sua. Se uma filha vai casar, você fala, essa vai se dar mal esse casamento. Vai dar, porque você falou que vai dar. Depois você fala, eu falei que ia dar mal. Ainda a pessoa ainda confirma, eu falei. Porque a nossa palavra tem poder. Nossa palavra tem força. Por isso que nós devíamos vigiar o que falamos. Às vezes você amaldiçoa, Noé amaldiçoou seu neto e amaldiçoado foi. Amaldiçoado foi. Nós não vamos ficar muito aqui em poder da palavra, porque você sabe que a palavra tem poder. E às vezes nós estamos sofrendo por certas palavras que nós falamos aí no passado, nós estamos sofrendo o resultado dela hoje. Por isso que quando você vai falar de um filho seu, seja ele mal como for, fala, é uma benção. Você vai falar do seu salário, ainda que ele seja pouquinho, você fala, meu salário é uma benção. Um dia ele vai ser benção. Ele não é, mas tanto você falar que ele é, ele vai ser. Está na lei isso se encontra na lei da atração. Se atrai para você o que você fala. E esse empregado falou, nem Deus afunda. Porque ele foi feito para não fundar. Ele já foi feito para não afundar. E eles entraram no navio, os pais foram levar os filhos, os parentes foram levar os parentes, que era o navio, foi eles banaram lenços, despediram. E quem é que podia saber que esse navio, com esses quatro, como é que fala essa palavra? Chaminé? Chaminé. Com essas fumaças saindo, enfeitava a noite, deixava bonito o mar, com ele com as suas luzes, nunca mais ia voltar para a terra. Era uma viagem para a morte. Será que as nossas denominações cheias de luz, torre, chaminé, luz, aquelas igrejas bonitas, será que ele sabe que um dia tudo isso vai ser naufragado? Que Jesus mesmo disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Porque eles entraram nesse navio confiando que ele ia chegar no outro lado. Porque todo mundo que vai na denominação confia que ela vai para o céu. Mas será que vai mesmo? Será por causa das suas luzes, suas belezas,
Sabe que essa é a base de chegar no céu? Luz, beleza? Se fosse, ele chegava. Porque luz tinha muito. Beleza nem se fala. Conforto, toda espécie. Não levou ele ao destino. Ao destino. Se fosse para apanhar o Titanic aqui, a Arca de Noé ali, falava qual é das duas você quer entrar, com certeza você entrava no Titanic. A Arca de Noé só tinha uma porta e uma janela em cima, feia, horrível, mas ela que ia chegar no outro lado. E hoje é a mesma coisa. Se fosse para você escolher uma igreja para você seguir, você vai escolher uma igreja que tem coral, gente que canta bonito, instrumentos, igreja grande, que muita gente vai. Se você estivesse vivendo lá no princípio, onde o Caim foi oferecer um culto e o Abel ali embaixo foi oferecer outro. Os dois foram oferecer culto na mesma tarde. E você estava lá como um terceiro. E você fala assim, ou eu vou com o Caim ou eu vou com o Abel. Qual dos dois vai? Pela beleza, você ia no culto de Caim. O culto de Caim já tinha flor, o culto de Caim tinha legume, o culto de Caim tinha beleza. O culto de Abel só tinha um cordeirinho simples, sangrando e gemendo, morrendo. É o que tinha. Mas foi aonde Deus desceu. Irmão, o tempo passa, mas nada novo. Salomão disse, nada novo. Tudo o que foi, volta a acontecer. Hoje nós estamos de novo, como Adão e Eva estavam, com a árvore da vida, do bem e uma árvore do mal na nossa frente. Nós estamos novamente com o culto de Abel e de Caim na nossa frente, não mudou nada. Nós estamos novamente hoje com Jesus e Barrabás, e é nós que tem que fazer a escolha. Aos domingos à tarde, qual é a igreja que você escolhe para ir? A cheia de luz, a bonita. Ah, mas ali tem outro culto. Ah, mas lá não tem quase ninguém, feio. Mas será que aonde que Deus está? Você tem que descobrir aonde Deus está. Será que essa turma que foi levar lá os filhos, que ia da viagem, todos os pais chegou em casa, ah, meu filho está indo para os Estados Unidos com o maior navio do mundo, orgulhoso. Ah, se ele soubesse que o seu filho estava indo para a morte. E quanto o pai não fica orgulhoso, fala, meu filho está indo para o seminário estudar, para ser pastor, e não sabe que está indo para a morte. E era orgulho para a família, tanto para aquele que estava lá dentro, como aqueles que não estavam, mas a família estava lá. Tiraram fotografia, eles entrando no navio, cumprimentaram para eles, deram com a mão. E o Divaldi, esse senhor, que ele tinha já há muito tempo, e era a última viagem dele, porque ele era para se aposentar, o Divaldi. A companhia chamou ele e falou assim, antes de você aposentar, nós vamos dar um presente para ti. Falou que você vai ser o piloto dos gigantes, da obra-prima da Marinha. Você que já está acostumado a guiar esses velhos navios, nós vamos dar, por gratidão do seu trabalho conosco, ser o piloto do Titanic. Quando você vier, você recebe a sua aposentadoria e você vai ter para contar para os seus netos que você aposentou e você foi o primeiro piloto do Titanic. Nunca contou para os netos, porque não voltou mais. Não voltou mais. Ele não estava recebendo essa viagem como uma homenagem de trabalho, como uma morte. Uma morte. E ele era um homem, sempre, parece que é 38 anos de mar, 38 anos só de navegação, já de cabelo embranquecido, barba embranquecida. E ele começou a pilotar esse navio aí, eles andaram quarta-feira, andaram quinta-feira,
Parece que chegaram a parar nos 2 portos, viajaram no sábado, viajaram no domingo, no dia 14. Disse que o domingo, no dia 14, era o dia mais lindo que existia. Não tinha nuvem nenhuma no céu. E o mar estava quieto, quieto. E o navio cortava, não sei se eu tenho aqui alguma coisa, ele cortando o mar quieto, né? Bem em silêncio. Tudo era festa, jogo, namoro, escandaloso, bebida, e aquela coisa linda, romântica, estava indo de encontro com a morte, a cada minuto que passava. A cada minuto que passava. Eu sei que você está falando, não, o que tem aí a ver com isso? Não, eu estou falando que nós pode ser o Titanic. Nós pode ser. Nossa atitude, a vez não é diferente da atitude do comandante desse navio. No dia 14, no domingo, 9 horas da manhã, diz a história, um fala uma coisa, fala outra, mas porque se diz que ele ouviu um navio que cortou ele, sentido contrário, comunicou com o porta-voz dele, que era o Felipe, chamava o moço. O Felipe, se avisa o seu comandante, que ao rumo que vocês estão indo de encontro com as icebergs. E nós viemos de lá e passemos no mínimo com o maior cuidado. E vocês estão indo em toda velocidade. E vocês vão entrar aonde está a iceberg, é pedra de gelo, enorme. Tem pequena, grande. Que ela descola lá de onde elas estão lá e vem andando para o mar, sem rumo. E diz que o porta-voz mandou um bilhete para ele, escreveu um bilhete para ele, escreveu para ele e entregou para ele. Ele olhou, disse que ele dobrou e jogou no lixo e falou assim: Titanic não afunda. Não tem iceberg. Sabe que uma pedra de gelo vai afundar um navio desse? Confiança demais. Confiou demais no navio. Você confia demais na sua fé, na sua igreja. Você confia demais. E acha que está tudo bem, nada vai naufragar, nada vai causar dano para você, nada. Diz que lá para as 3 horas da tarde ele recebeu um segundo navio, cruzou ele, mesma coisa, ele fez o mesmo trabalho. Aqui no livro está dizendo que à noite, chegou no domingo, ele foi para a reunião de jantares. O engenheiro também, que era o Thomas, que fez o navio, estava na primeira viagem, o engenheiro foi junto, para ver se tivesse alguma coisa, para ele estar ali, o engenheiro, como orgulho da sua obra, né? Ele era um engenheiro que desenhou, ele foi junto. E ele deixou na mão de oficiais à noite. E parece que chamava Henrique. E eles, 9 horas da noite, receberam o terceiro advertência de um outro navio. Esse é o terceiro, no domingo. Mas nessa altura ele já não estava mais comandando, ele já estava na reunião. E o empregado nem se preocupou de falar para ele, porque já tinha dado 2 avisos e jogou no lixo. E Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. E Deus já falou para você que essa vida que você está levando vai acabar em naufrágio. Lá dentro de você, lá na sua alma, aonde Deus vai, lá no comando, porque você tem um Felipe dentro de você, que é uma alma aonde vai a voz de Deus. E já tenho falado para você. Nessa velocidade que vocês estão indo, e no rumo que vocês estão indo, vocês vão se dar mal.
E a velocidade nossa na vida, porque a vida tem velocidade. O apóstolo Paulo disse, eu venci a carreira. Às vezes nós estamos correndo tantos, e às vezes a nossa caminhada é tão apressada, e que quando nós querer parar, não dá mais. Carro que corre muito, quando uma criança cruza, não tem como parar mais. Acidente, às vezes, é por causa de muita velocidade. E ele corria ao máximo. Porque o Odivaldo tinha em mente que ele queria que esse navio, além de ser o maior, mais bonito, tudo nele era maior, tudo nele era grande. Ele era grande, ele era alto, ele era mais bonito, é o que mais tinha luz. Ele também queria que esse navio fosse o mais rápido de tudo, aí completava ele. Então, por isso ele ponhava a velocidade. Quantas vezes nós não luta para ser o primeiro? Nós nunca quer ser o segundo e o derradeiro. Nós quer, em tudo na vida, nós quer ser o máximo. O máximo. Só você que sabe, só você que entende, só você que compreende. E quando foi 20 para meia-noite, da torre do Titanic, aqui na frente, aqui onde eles vistaram essa pedra, essa iceberg, a ponta dela, porque ela era enorme embaixo, mas ela ponhava uma ponta em cima, e vinha alguém de encontro com ele. Aí gritaram, iceberg, e ele gritou para o comando, que não dá para nós ver aqui, se desce, né? Para nós ver a hora que chegou, a notícia, aqui, né? Aqui mais ou menos, irmão, se der para você ver. Aqui é iceberg, então veio aqui a notícia. E ele transmitiu aqui para ele segurar. Aqui está, ele fala, para os motor. Porque para o motor, desliga o navio e joga para a direita. Foi a ordem que ele deu para esse comandante aqui. Joga para a direita. E ele jogou para a direita. Ele jogou o navio para a direita porque para não dar de topo com a pedra. Parar não dava mais. Parar não dava mais. Quando viu, estava perto. Aí é a sua vida. Estou falando da sua vida. Tem coisas que parar, você não vai parar mais. Chegou no nível que você não consegue mais parar de ser incrédulo, parar de pensar errado. Tem uma hora que você vê que não dá mais para parar. Tem pessoa que ela entra tanto na droga que ela não consegue parar mais. Entra tanto no vício que não consegue parar mais. Entra tanto numa vida mentirosa que não consegue parar mais de ser mentiroso. Tem isso. Não consegue parar mais. Ele não conseguiu parar. Quando viu a pedra, não tinha batido ainda, pai. Ele não podia parar a pedra, quem tinha que parar ele. Você não tem jeito de parar o diabo, quem tem que parar é você. Você não tem jeito de parar com o vício. É você que tem que parar. A única coisa que você joga à direita, diz, se eles não tivessem jogado à direita, tivesse ido direto, o bico dele ia bater nela, ia causar dano, mas não ia naufragar. Ia naufragar. Mas parece que demorava não sei quanta hora ia chegar socorro. Porque o socorro chegou, era mais ou menos às 3:30 da manhã. E nessa altura não ia morrer ninguém, porque se ele batia de frente, então ele ia naufragar. Os pesquisadores disseram que ia naufragar, mas ia demorar mais. Mas ele quis tirar a frente para ver se saía fora dela, mas ela pegou o lado dele. Ela pegou o lado dele, assim, foi rasgando. Diz como rasga uma seda.
como uma pedra, irmão, de gelo, pode rasgar. Casco de aço. Até hoje eles não têm explicação. Mas tem sim, foi a palavra do rapaz, nem Deus afunda. Nem Deus afunda. Ele foi feito com 7 comportas. Comporta é assim, se faz uma comporta, se rompe, a segunda segura. Então, para a água chegar, causar dano, ela tinha que romper as 7 comportas. E não é que rompeu as 7. As 7 comportas que segurava o impacto, ainda se uma cedesse ia ter 6, mas 7 rompeu. E o que é comporta? Pai, mãe são comporta do lar. E quando o pai é rompido, a esposa é e os filhos é, e naufragam na família. Porque nós pensa, irmão, que os nossos filhos, as nossas filhas, não são prejudicados com as nossas atitudes, são. Porque cada pai e mãe é raiz, filho é ramo. E se a raiz amarelar, os ramos amarelam junto. São Paulo disse, ele fala bem claro isso aos Romanos 11, se a raiz é santa, os ramos é santo, e ramo é filho. Porque não é o ramo que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta os ramos. A irmã não vem no culto, às vezes vai para a denominação, simplesmente você vai influenciar a sua filha aí. Porque o seu comportamento pega outro. Se for bom, amém. Se for mal, Deus tem misericórdia. Rasgou, as comportas rompeu, isso era 20 para meia-noite. E deu aquele impacto no navio. O impacto, pedra de gelo chegou a voar para cima. E eles correram perguntar. O Divaldo, que estava na reunião, disse que estava preparando para dormir. Subiu lá em cima, lá, uma escadaria. Nisso já chegou também passageiro, perguntou o que aconteceu. Você, um iceberg bateu no Titanic, mas ela já foi embora. Pode voltar a dormir, que ela já... E nisso a iceberg ia indo lá na frente, mas deixou sinal, deixou estrago. Foi embora, mas deixou. Foi embora, nunca mais vi, desapareceu no mar. Mais ou menos assim, né? E aquele rapaz, sumiu, mas deixou estrago. Nunca mais nós vimos ele, mas deixou estrago. E aquela pessoa, ele passou por aqui, mas sumiu também, nunca mais viu, mas deixou estrago. Deixou estrago. E muitas pessoas passou por nós nunca mais vimos ela, mas ela deixou tristeza. Ela foi embora, mas ela deixou cicatriz, deixou feridas profundas. Nunca mais foi vista essa pedra. O que ela fez também foi suficiente, jogar ele lá embaixo. Não precisou mais voltar. Um encontro só, não precisou ter 2. A pedra iceberg estragou o Titanic. E quanta gente não está estragado? Estragado. Pessoa que devia ser um cristão verdadeiro, uma mulher, uma cristã verdadeira, a denominação icebergs que voa sem rumo por aí, bate em certas irmãos que abre brecha e larga a cicatriz. Eu não vou naquela igreja, mas ela deixou marca, não sei, deixou aí uma cicatriz, uma doutrina. E isso está naufragando você. Está tirando o seu ânimo de querer ser cristão. Ele desceu no seu escritório, o Edivaldo, o engenheiro também desceu,
Falou, vamos ver o que aconteceu lá embaixo. Porque nessa altura, a máquina tinha parado. Desceram, quando eles desceram lá embaixo, no casco lá embaixo, a água já estava entrando, já estava apagando toda a cardeira. Aí ele subiu para cima, o Edivaldo com o engenheiro Thomas, entrou no escritório do engenheiro, ele abriu o mapa do navio e falou para Edivaldo, manda tirar o barco salva-vida, dá ordem para tirar e só põe as mulheres e as crianças. O Edivaldo, o que você quer dizer para mim? Que o Titanic vai afundar? E você já está afundando. Não é que vai, já está. Falou, não diga uma coisa dessa. O que estourou lá, de acordo com o mapa do navio, ele está morto, está condenado, não tem mais jeito. Ah, mas a luz ainda não apagou, mas ele já está afundando. Você, irmão, percebe que tem pessoa que ela já está naufragando, pela atitude dela, pelo que ela fala, pelo comportamento dela, ela já está indo para o abismo. Não quer tomar ceia, não quer cultuar Deus, não tem temor, já veste qualquer roupa. Você vê que ela já foi atingida. Porque não naufraga na hora, pá, não. Porque é atingido, demora a ter, mas já está condenado. Quando Israel rejeitou Jesus no Calvário, já era condenado. 40 anos mais tarde que Tito veio lá, mas acabou com tudo. Mas 40 anos atrás, Jesus já tinha condenado ele. Demora, pá. Foi que corta a raiz de uma árvore, demora para secar. Mas já estava secando. Ele falou assim, o Edivaldo falou para o Thomas, engenheiro, vocês garantiram para mim que esse navio não afundava. Eu falei assim, mas com certeza, eu também tinha certeza que ele não afundava. Mas está afundando. Eu garanti para você, mas está afundando. E os pastores denominacionais garantem para você que eles vão para o céu, garantem. Mas um dia o pastor falou para nós, pastor, que nós estávamos salvos. Eu falei, mas não está. Eu perguntei para o senhor um dia que Pai, Filho, Espírito Santo, esse batismo está errado. Eu sei, eu falei para você que não tinha problema, mas agora não é que tem. Tem uma hora que muda tudo. Mas, toma, o senhor disse que era segurança, que o casco nada atingia. Agora, uma pedra de iceberg vai afundar o Titanic. E o meu tempo de trabalho, homem, eu confiei nesse navio, tanto é que eu nem me preocupei. Pode fazer mais nada, está afundando. Viu, irmã? Irmão, que tem um amor por denominação que prega a Deus três pessoas, batiza errados, e você não tem temor de se enfiar nisso. Se enfiando num caixão cheio de luz. Porque nem um caixão vai na cova sem flor. Tem que ter flor. Coroa. E aí ele falou para o Edivaldo, para o Thomas, isso é a história das conversas deles. Falou para ele assim, mas quanta hora demora o navio para afundar? Ele disse, do jeito que está lá, 2. Agora, meia-noite, 2 horas da manhã, não tem mais nada. Está tudo embaixo. 2 horas, do jeito que está lá, 2. Ele é um engenheiro, ele sabia. 2. Ele falou, Felipe, pede socorro. Eu falei, já pedi, capitão. Quanta hora demora? Eu falei assim,
4. Socorro chega aqui daqui 4 horas da manhã. E 2 horas está afundado. O socorro vai vir, mas você já foi. Não tem mais socorro. Falaram para o Edivaldo e para o Thomas, vamos, entra no salva-vida. Ele falou assim, não vou entrar não. Talvez ele cruzou o braço aqui assim, ficou olhando o navio. Foi tudo meu tempo perdido. 30 anos de mar, 38. Vamos! Ele era o capitão, o engenheiro, podia entrar no salva-vida. Ele era autoridade. Ele falou assim, eu tenho vergonha de empunhar minha cara lá na terra. O que eles vão falar de mim? E que tipo de homem eu vou ser perante a sociedade? Nem ele e nem o Thomas tiveram coragem de se salvar. Não preferem morrer. Muito pastor vai preferir morrer quando vê o povo que confiou nele indo para o inferno. Agora não. Agora é festas, é lazer. Agora é só festas, corais, tudo isso tinha. Ele cruzou o braço bem sério, né? Bem sério. Foi brincadeira. Confiei tanto nisso aí, agora vou. E você vai cruzar o braço e fala assim, pastor, hein? O senhor disse que nós estávamos salvos. O senhor disse que não tinha problema batizar no Pai, Filho e Espírito Santo. Hein? E agora está vendo que tem, né? E agora nós? Fazer mal o quê? Disse que deram o colete salva-vida para ele, ele jogou na mesa. E falou, não tenho ambiente para isso. Colete salva-vida. Foi encontrado 300 pessoas boiando, morto com colete. Não afundaram, mas a água era tão gelada que morreram congelados. E ele começou a afundar, não é afundar assim, como ele está aqui. Ele começou a afundar. Primeiro fundou aqui, ia afundando assim, e ele levantava para cima e ia a pique. Ele não afundou assim. Ele ia afundando aqui à frente, ele ia afundando assim. Até que ele ficou assim. Aí ele quebrou no meio. E o estouro foi visto de longe. E uma parte desceu no mar, desceram separado de 600 metros do outro. Repousaram lá embaixo nos seus túmulos. E levou com ele 1.200 pessoas. 300 morreram boiando e 700 se salvaram no barco salva-vida. 700 salvaram. E 1.500 morreu, sendo que 300 ficou boiando, morto. Barco salva-vida. Só carregava mulher e criança, está aqui embaixo. E era poucos barcos, porque não levaram muito, porque eles não esperavam na praia. Disse que o Edivaldo falou, porque eles têm um código no mar, que eles têm uns rojão que eles sortam, e o outro navio sabe que eles estão em perigo. É um código com rojão. E tem um rojão de festa, mas tem um código de um certo tipo de rojão que eles sortam, que anuncia, e eles sabem, um capitão sabe que o outro está em perigo, porque aquele barulho de rojão para quem está em perigo. Eles não levaram também o rojão pedindo socorro. A única coisa, de todas as coisas que eles pensaram, a única que eles não pensavam era em naufrágio. E as pessoas pensam em tudo.
A única coisa que ela não pensa na vida dela é que ela vai se perder. Todo mundo pensa no jeito salvo. Jesus vem, eu vou embora. Jesus vem, eu estou salvo. E por isso não se prepara. E todo mundo, não importa lá que se é espírita, se é católico, se é umbanda, todos lidam e convencem os seus fiéis que estão salvos. E quando ele vê que não está, não dá mais tempo para nada. Vai ter que encarar o juízo. Que é nem o caso do Edivaldo. Encarar. E para onde? Agora, ele é um líder, o Edivaldo. É o líder do navio. Ele sabia que o peso estava em cima dele agora. Ele ia voltar para a terra e o jornal, a televisão, se é que tinha na época, tudo ia em cima dele. Ele ia ter que explicar por que ele não ouviu o anúncio que o trem veio. E por que ele deixou na mão do oficial à noite, sendo que ele foi avisado que ele estava entrando num lugar perigoso. Ele ia ter que responder isso. Então ele preferiu morrer. E você vai ter que responder a Deus, que Ele vai te perguntar para você. Por que você não se arrependeu quando você foi avisado que você estava em lugar perigoso? Edivaldo se matou. Diz que ele pegou o revólver e atirou. Diz, não sei. A gente não pode garantir, porque é o que se diz. Se é que ele se matou, ou que ele preferiu, você entendeu? Porque nem Judas Iscariote, quando ele viu que tinha traído Jesus, ele foi para o suicídio. Tem muita gente, o Apocalipse está escrito, vai pedir para a montanha, cai sobre nós, montanha, querendo se matar. Porque você não vai ter coragem de encarar Deus. Vive aqui 20, 30 anos, sem adorar a Deus. Deus vem com misericórdia. Todas as manhãs Deus está na nossa casa ao anoitecer, nós ajudando, nós orientando. Irmão, qualquer pessoa sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que ia ajudar uma igreja que batiza no Pai, Filho e Espírito Santo, ser cúmplice do pecado? Irmão, se uma igreja não lava o pé do outro na Santa Ceia, o próprio Jesus disse que quem não lava não tem parte com ele. Se Jesus disse que não tem, não vai ter parte. Se ele falou que não tem, então ele se torna mentiroso. Ele disse que não tem, agora tem. Disse que o pastor José Paulo estava pregando aqui. Tinha uns porco espinho, que estava tudo junto num lugar. Aí um encostava no outro, estava tudo apertado, e espetava o outro. Teve um que falou, mas não dá para ficar junto não. Muito espetada. Saiu lá fora, chegou lá fora, tem os caçadores lá atacando bala nele, cachorro, e você é melhor ficar lá dentro se espetando que morrer por esse caçador aqui. É melhor ficar aqui, a ver não está do jeito que você quer, o hino não está do jeito que você gosta, o pastor não está pregando como você gostaria, você vem aqui domingo, é uma fita que prega. Mas está melhor do que na denominação, porque vai na denominação ouvir eles pregar que Deus é 3 pessoas, e você aguenta isso. Não é o serviço de Pedro negando Cristo na fogueira do Filisteu. Duas horas da manhã, nada mais se viu. 2 horas só. 3 anos de trabalho, em 2 horas sumido. 3 anos de trabalho, fortuna, mas fortuna foi gastos, para uma pedra de gelo acabar com ele. E essa pedra de gelo quem é? Quero saber quem é essa pedra de gelo. Pode ser um rapaz que
corta você, impede a sua caminhada e leva você a naufrágio. Pode ser uma moça, pode ser um emprego, pode ser uma igreja, pode ser um pastor. Você que está por aí, essa Sibéria. E cortando quem ela pode, naufragando quem eles podem. Ajudar quem não estão. Mambrana disse, as denominações não estão aí ajudando ninguém. Elas estão atrapalhando o Espírito Santo. O bote salva-vida salvou 700 pessoas, que lá para as 3h30 encontraram um navio que vinha vindo, o navio do socorro, que chegou quase 4 horas, encontraram com eles, salvaram eles. E quando o navio chegou, lá onde o navio foi naufragado, não tinha mais nada na água, só encontraram boiando 700 pessoas com colete, mas mortas por causa da água muito gelada, não aguentaram o gelo. E fizeram um cemitério para essas 300 pessoas, e 1.200 não teve cemitério, porque o caixão já era o Titanic. O caixão é bonito mesmo, você viu o caixão ser feio? Tudo caixão é bonito, vernizado. Caixão é bonito. Flor. E esse 700 que salvou também, não deu mais nada na terra, que ficaram por causa dos gritos, da cena que viram, perca de parente. Eles também ficaram com o que fala? Trauma. Disse que ficaram servindo para nada, mais nada. Além disso, aí se salvou, mas não teve mais força para fazer mais nada. Quem estudava, estudou mais. Quem trabalhava, trabalhou mais. Ficou com aquela cena, aqueles gritos na cabeça, nunca mais foram o mesmo. Vocês estão entendendo? Seu Titanic pode ser seu lar. Você investe tanto nele, gasta fortuna na sua casa e para Deus nada. Esse Titanic aí pode ser uma igreja, como diz, cheia de luz, mas não vai levar você ao destino, não. 5 dias. Só 5 dias no mar. Não cumpriu, não fez nem a primeira viagem. Saiu e não voltou mais. Mas todo que entrou aí não esperava por isso. Ninguém espera. Ninguém espera. Você pensa que esse sistema do homem aí estão ali dentro, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, que lindo, cantora. Você pensa que eles pensam que vão naufragar um dia, que um dia vão deparar com o trono branco e a coisa lá vai ser difícil? Todos eles têm o mesmo pensamento, que vai para o céu. E nós sabemos que a Bíblia não sustenta que vai. Porque quem vai é a arca de Noé. A simples arca. Aqui tinha um comandante chamado Edivaldo, um homem idoso, já com seus 60 anos, né? Experiente, que é outra coisa também que nós temos que explorar um pouco sobre, basear as coisas em experiência. Aqui está ele em outro setor, mostrando as dependências dele, né? Ele era muita coisa. E, eu tenho experiência, eu sou uma pessoa vivida. Ele pensava assim também.
faço o que eu quero, conheço o mar. Entendeu? Ninguém manda em minha vida. Ninguém manda em mim. Mais ou menos ele era assim. É um homem que não aceitava repreensão. Ele vivia tanto no mar, tinha tanta experiência, que ele não aceitava mais conselho de ninguém. E a Bíblia diz que Nabal, esposo de Abigail, era um homem também que não aceitava conselho de ninguém. Existe homem assim. Existe mulher assim, que não aceita conselho de ninguém. E apóstolo Paulo disse, eu não deixei de dar voz todos os conselhos de Deus, mas não houve. O irmão entendeu? Aí nós encontramos ele assim hoje. Mora no fundo do mar. Aquele lá está aqui embaixo, no fundo do mar. Comido pelas ferrugens. Aquele tão lindo navio é onde está hoje. É aquela tão linda pessoa, tão lindo casamento, aonde está hoje, tudo naufragados. Era tanta luz, riso, passeio, hoje estão tudo naufragado como está ele. Um pedaço num lugar, outro pedaço no outro. Marido num lado, mulher no outro. E comido por ferrugem. Comido por ferrugem. Vocês entenderam? Todas essas coisas foi deixada para nosso ensino. Parece que Noé, né? Só que Noé era diferente dele, Noé seguia conselho. A diferença dos dois navios é esse. Que esse capitão não aceitava conselho, e Noé aceitava. A diferença era essa. Que esse Titanic, Deus não estava no comando dele. Que eles tiraram Deus de cena quando falou, nem Deus afunda. E a arca, Deus estava nela. A diferença é essa hoje. Você está numa igreja feia, não tem aparência, um casamento sem aparência, um lar sem aparência, com um velho banquinho. Mas Deus está ali. E não vai naufragar. Porque para naufragar o seu barco, tem que naufragar Deus. Você está no seu barco, ele vai naufragar. Vai se naufragou o Titanic, naufragou quem estava dentro. Se naufraga o seu lar, vai naufragar quem está dentro. E Deus está no seu lar, não tem como naufragar. Não tem como. Agora, terminando, adianta aconselhar essas pessoas? Adiantava aconselhar o Edivaldo aqui? Tentaram aconselhar ele? Com certeza. Com certeza. Mas ele aceitou? Não aceitou mais. Com certeza. Tentaram falar para ele que a velocidade dele estava bastante, para ele parar. Com certeza. Ele ouviu? Cimenta aí no irmão, fala, irmão, Deus mandou um profeta. Vamos viver a mensagem desse profeta. Ser batizado como o profeta manda. Ele quer concordar com você na hora, mas vira a costa. Aí eu? Não. Mas lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo, lá tem aquilo. Lá tem espinho, mas está seguro. É melhor se espinhar um outro do que ser caçado por bala lá fora. Não adianta, irmão. Não adianta. Tem pessoa que não aceita mais conselho de ninguém. Não adianta. Somos o dono da situação, estamos nas coisas mais grandes. Que adianta, Senhor, se o Senhor não tiver, como disse os Salmos, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha quem edifica.
O Senhor nunca teve nesse Titanic, por isso ele afundou. Mas o Senhor sempre teve na arca, por isso ela não afundou. Em nome de Jesus Cristo, ajuda nós, Pai. Nós precisamos da tua ajuda. Amém, Senhor. Amém.